Bem-vindo a mais um Médico Explica. E o Médico Explica hoje está começando completamente diferente, porque a gente está fazendo a abertura no final. Vocês vão entender agora quando vai ser. Mas a gente não pode deixar de fazer essa abertura explicando o que vai ser esse podcast para vocês. Que a gente pensou em fazer um podcast técnico falando sobre câncer de mama e foi para um viés, foi para um lado muito mais profundo, muito mais gostoso. Pega o lenço aí, por favor, tá? Pega o lenço, porque lá vem história. Porque aqui é onde a gente pergunta aí. O médico explica. Não tem nada a ver com a outra. Você pode ser excelente cirurgião e tratar o seu paciente com humanidade, com respeito, com compaixão. Escutar de verdade a dor daquela pessoa. Quais são os medos que aquela pessoa tem diante daquela doença. Eu lembro quando eu comecei na residência de ginecologia, quantas vezes eu escutei, inclusive disse, reproduzindo as falas dos meus professores. Cabelo cresce. O que é o peito diante da sua vida? Porque a gente fala sem pensar no que a gente está falando. A gente fala por falar. Mas a gente não para pensar o que aquela mulher está escutando naquele momento de dor. Você acabou de receber um diagnóstico de câncer. A primeira pergunta é, eu vou morrer? A segunda pergunta é, meu cabelo vai cair? Quando o meu cabelo vai cair não é a primeira pergunta. E tá tudo bem. E é genuíno esse medo. Com certeza. Agora, por que um médico que se compadece dessas questões, ele tecnicamente é tido como inferior entre os pares? Ainda. O ano é 2024. Mas eu acho que isso tem muito a ver com... É porque para ele é mais um paciente naquele dia. Também. Entendeu? Também. Então, para ele é banal, ele lidar com isso todos os dias. Espera aí, cara, o cabelo cresce, a a mama história você do cheiro. reconstrói. A história do cheiro do hospital. Do cheiro do hospital. Se você vai todos os dias no hospital, você para de sentir aquele cheiro que você sentia inicialmente. É como se aquele cheiro tivesse sumido, mas aquele cheiro ele está ali ainda. Só que você está tão acostumado a fazer tudo daquele jeito que você não para pensar no que você de fato está fazendo. E o paciente ele vai esquecer seu nome. Ele vai esquecer do seu rosto. Ele vai esquecer as palavras que você usou, mas ele não vai esquecer a forma que você fez ele se sentir. Sim. E aquele momento é um momento crucial da forma como o paciente vai levar todo aquele tratamento e toda aquela jornada de vida após aquele diagnóstico. A depender de como aquela comunicação, aquela conversa, aquela acolhida, ela for feita, isso pode mudar a forma como o paciente encara um tratamento tão doloroso e as consequências desse tratamento ao longo de uma vida. E a gente não tem noção, às vezes, do poder que tem aquele momento. Tanto para aquela relação, porque é uma troca, quanto para a forma mesmo daquela outra pessoa encarar um momento de fragilidade extrema, né? Você falou isso assim, o paciente esquece o seu nome, né? Esquece tudo, mas ele não esquece como ele foi tratado. Eu passei uma situação super delicada ali na perinatal. Aí eu fui levada para um procedimento cirúrgico de emergência. E eu estava sozinha, estava com medo, eu não queria ligar para ninguém, não queria falar com ninguém. Eu estava chorando e eu estava com medo, eu estava com muito medo. Aí, eu lembro quando eu subi, quem me recebeu foi um anestesista que estava lá no dia. E ele foi, super legal comigo. Eu estava chorando, ele conversou, ele parou, ele conversou. Ele segurou a minha mão. Durante o procedimento, ele saiu do ladinho ali do carrinho que ele tinha que ficar e ele sentou do meu lado e, ficou de mão dada comigo. Ele olha para mim, porque eu estava acordada. Ele olha para mim, conversa comigo, tá tudo bem, não sei o quê, eu tô aqui, não vai... Cara, ele me tratou de uma forma, assim, que fez toda a diferença para mim. Aí, 2 anos depois, quase, 2 anos depois, eu nem lembrava disso, eu estava na perinatal trabalhando, estava acompanhando uma cirurgia de um cliente, e aí tinha um médico do meu lado de máscara, touca, aquela coisa toda, tinha muito médico na sala, porque era um procedimento novo que estavam fazendo. Aí eu olhei para o sapato. Eu me lembrei do sapato dele. Acredite se quiser, eu não sei por que circunstância eu olhei para o sapato. Aí eu olhei para cima e falei assim para ele, como é seu nome? Aí ele falou assim, Rodrigo. Falei, você é anestesista? Aí ele, sou. Cara, eu comecei a chorar. Aí eu falei pra ele,
você me tratou muito bem num dia que eu tava assim, que eu tava... Cara, e eu vi que ele ficou... Ele não esperava, sabe? Ficou emocionado. Ele ficou sem saber como receber aquilo. Porque, tipo assim, porque eu comecei a chorar. Eu falei pra ele, cara, você não tem ideia a diferença que você fez no dia que eu tava muito mal, que eu não sei o quê. E ele ficou, tipo assim... Aí todo mundo na sala que tava trabalhando parou. E aí o chefe dele tava do lado e falou assim, vem cá, Rodrigo, tu pagou quanto pra ela soltar esse elogio pra você na minha frente? Eu falei, não, foi verdade, não sei o quê. Então, assim, mas eu vi que né, depois, conversando, quando passou ali o calor do momento... Ele falou assim, caraca, às vezes a gente está tão cansado, às vezes chega uma emergência numa hora que a gente já está indo embora. Ele falou, o que você me falou hoje me faz lembrar que não importa o quanto que eu esteja cansado, não importa o horário que seja, cada paciente precisa ser tratado bem, porque você vê, entendeu? Então, É isso aí. acho que, sabe, assim, eu vi que... Mas foi engraçado que quando eu fui elogiar, ele ficou assim, tipo... Mas você sabe que até essa percepção da gente precisa existir num momento... Quando eu falo que é treinável, uma boa comunicação, uma comunicação um pouco mais... Aí eu vou usar o termo empatia, mas um pouco mais empática, um pouco mais calorosa, e que esse se importar é treinável, é no sentido de que você pode começar a se perceber também. Por exemplo, todo mundo tem dia ruim. E no dia bom e no dia ruim, você tem que trabalhar. Tem aqueles dias que a gente consegue dissociar. Peraí, eu tive um problema na minha casa com meu marido, a gente discutiu, a gente brigou, eu fui trabalhar e eu deixei pra lá e eu consegui levar bem aquele dia. Agora, tem dias que você vai estar mais absorto com a sua... Porque nós somos humanos, então, com os seus problemas. E nesses dias, a gente tem que ter humildade de conseguir olhar pra dentro e falar bem assim, pera, hoje não é um bom dia pra mim. É lógico, se for possível... eu vou optar por não ter que ter algumas conversas difíceis com o paciente, porque eu vou estar naturalmente com menos Menos sensível, né? sensibilidade para com ele, por conta dessa questão que está acontecendo comigo. E isso também precisa ser dito. Quando a gente fala que tem que se ensinar ao acadêmico que ele pode sentir, é também nesse intuito de autoconhecimento, porque... passa pela forma como a gente está se sentindo, pelo ambiente em que a gente está, quem está com o paciente, como que aquela notícia vai ser comunicada, como que aquela conversa vai ocorrer. Já houve alguma sinalização prévia de que pode haver uma notícia difícil ao longo dos dias? Você deu pausa para aquele paciente elaborar aquelas informações que ele está recebendo? Você está com o tempo contado ou você está corrido? Sua agenda está muito cheia? Tudo isso interfere. Uhum. E aí, quando você fala, não importa se a gente está cansado, é lógico, a gente sempre tem que se policiar. Olha, eu estou agindo com menos paciência hoje porque eu estou cansada, porque eu tive um problema, porque eu estou passando por um problema pessoal. Então, isso faz com que a gente pare e fale, isso não é do paciente. Eu não estou sem paciência porque o paciente é difícil, entre aspas, entre muitas aspas. É porque eu estou passando por... Isso faz você ter um olhar um pouco mais cuidadoso para com o outro. E em situações em que não for possível, né, que a gente olhe com essa sensibilidade mais aflorada ou essa inteligência emocional, que a gente simplesmente, então hoje eu não estou num bom dia, então não é um dia que é para atender esse paciente que demanda mais emocionalmente, ou dar um diagnóstico de câncer, ou dizer que uma doença progrediu. Então, acho que a gente precisa ter essa... Como... Já a gente vai fazer a abertura, tá? Que o papo já está aqui. Não vou cortar o papo para fazer a abertura, que a gente faz a abertura depois. Não tem problema que hoje começou diferente. Como que é o processo da mulher, por exemplo? Em que momento ela identifica que tem alguma coisa? E aí, quem ela procura primeiro? Aí, qual exame ela faz? Quando ela chega para você, ela já tem uma ideia de que ela pode estar com câncer ou não? Como que é esse trajeto da paciente até o diagnóstico? Um diagnóstico negativo, no caso. Varia muito. Tem as pacientes que elas já vêm com um diagnóstico, seja encaminhada pelo ginecologista, seja encaminhada por um oncologista.
E daí? Não, eu digo aqui não. Aqui Aqui- você precisa dar o diagnóstico tá. para ela. Elas chegam ou com uma queixa na mama, assim, palpei um nódulo. Ou encaminhadas pelo ginecologista. Olha, tem alguma coisa no exame físico que está diferente, ou alguma alteração em exame de mamografia, ultrassom. E daí ela passa pela primeira consulta. A gente avalia esses exames, a gente faz o exame físico e, dependendo do grau de suspeição daquilo, eu converso sobre as possibilidades. Porque é sobre falar a verdade. É o início de um relacionamento. A primeira consulta com qualquer médico é o início de uma relação. E não existe relação frutífera sem transparência. Então, a gente vai conversar sobre o grau de suspeição daquela lesão. É uma lesão muito suspeita? É uma lesão que tem um grau de suspeição menor? O que vai ser feito para melhor elucidar aquela queixa ou aquele sinal, né, que está sendo apresentado pela paciente? Então, nesse momento, vamos supor que ela tem um grau de suspeição considerável. Aquele achado, seja no exame de imagem, seja no exame físico, é fortemente suspeito de câncer. Eu vou falar. Olha, ninguém pode dar diagnóstico antes de exame anatomopatológico, que é a biópsia. Entretanto, a gente está lidando com uma situação em que existe uma suspeita considerável, tá? Já vi situações em que existia uma probabilidade de 95% de chance de uma lesão ser câncer e não era. Mas, contudo, todavia, entretanto, a gente precisa trabalhar diante do fato de que é considerável a probabilidade, tá? Mayra, por que você está falando isso para mim? Porque a gente precisa trabalhar com transparência. Então, é dito isso. Isso não é falado dessa forma, nem tão rápido assim. Isso é ao longo da consulta, é tudo explicado. Qual é a probabilidade? Às vezes a mulher vai perguntar, quantos % de chance tem de ser câncer? Mas como é que uma mulher chega até uma mastologista? O ideal seria que todas as mulheres, a partir dos 40 anos, fossem ao mastologista. Esse seria o mundo ideal. Ou as mulheres que têm uma história familiar de câncer, uma história mãe, De tia, câncer de mama ou câncer em total? principalmente de mama, ovário, melanoma. Esse seria o mundo ideal, tá? Porque são as pacientes que acendem um alerta sobre uma maior possibilidade. No entanto, essa não é uma realidade. Na grande maioria das vezes, elas vêm encaminhadas por um ginecologista ou oncologista, ou alguém... eu tô com um nódulo na mama, tô com alguma coisa, uma coceira na mama, tô com dor na mama. E aí procuram um mastologista. Essa é a grande maioria dos casos, tá? Geralmente vem encaminhado de colega. Dificilmente é uma busca ativa. Eu falo que o mastologista é o médico que a mulher não quer ir. Sim, eu acho Ela que quer tem ir no medo. dermato. Ela quer ir no vascular, ela quer ir no cirurgião plástico, ela quer ir no gineco, ela quer fazer terapia de reposição hormonal com a Ju, mas ela não quer ir ao mastologista. Porque o mastologista é muito vinculado a, olha, vai vir coisa ruim por aí. E não necessariamente. Não necessariamente. Ali a gente vai estratificar qual o risco daquela mulher desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Porque tem mulheres que têm risco habitual, tem mulheres que têm maior risco de desenvolver a doença ao longo da vida. Ali a gente vai separar quem é a mulher que tem risco habitual, que seria ali entre 11% e 12% ao longo da vida, e quem é a mulher alto risco, acima de 20% de chance de desenvolver câncer de mama. E quais são as estratégias que vão ser usadas para cada uma, em cada fase da vida. Legal isso, porque para mim não tinha como como prevenir. Eu falo que a palavra prevenção, ela é um pouco perigosa. Ale, eu vou te falar por quê. Prevenção passa a impressão, para quem está ouvindo, que eu vou evitar, que eu vou ter tal medida ou tal medida para evitar o desenvolvimento de uma doença. E mesmo medidas que reduzem drasticamente a chance de uma mulher desenvolver câncer de mama não são capazes de evitar, de zerar essa possibilidade. Então, dentro do contexto de câncer de mama, a palavra prevenção,
ela é perigosa. Eu gosto de falar de redução de risco e de estratégias de rastreio adequado. O que é rastreio adequado? É detectar a doença antes do aparecimento de algum sinal ou sintoma da doença, que são aqueles exames de imagem que a gente faz. Então, a depender do risco basal da mulher, a gente vai adotar estratégias de redução de risco ou a gente vai traçar estratégias de rastreio para cada fase da vida dela. Uma mulher que tem uma mutação BRCA, que são aqueles genes que estão associados a um desenvolvimento grande, uma chance grande de desenvolvimento de câncer de mama, de câncer de ovário, melanoma, às vezes câncer de próstata. O gene que a Angelina Jolie tem mutado. Uma mulher de 25 anos, às vezes ela vai fazer ressonância anual. Às vezes a gente vai conversar com ela sobre uma cirurgia redutora de risco, que é a mastectomia redutora de risco, que foi o que a Angelina Jolie falou. É isso que eu ia perguntar. Então, o que a Angelina Jolie fez? Ela fez salpingo-ovarectomia, né, que é a retirada dos ovários e das trompas, para diminuir chance de câncer de ovário. E ela fez adenomastectomia bilateral com reconstrução para diminuir chance de ter câncer de mama. Ela tem risco zero? Não, mas ela diminui em pelo menos 90% das chances dela desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Então, para cada mulher vai ser adotada uma estratégia. E é por isso, essa é a importância do mastologista. Não é só diagnosticar câncer de mama, mas é traçar estratégias personalizadas, individualizadas, considerando história familiar, história pessoal, estilo de vida, hábitos de vida. E traçar esse segmento ao longo da vida dela. Estar ao lado dessa mulher nessa jornada e no que tange a saúde das mamas. Voltando no que a gente estava falando, aí você conversa com essa mulher sobre a possibilidade, então ela já vai embora dali. Ela sai dali. Ela tem um tempo para digerir essa possibilidade. Sim, não é uma consulta. Eu falo que eu não consigo fazer consulta rápida, porque eu gosto de explicar e eu gosto de entender como aquela pessoa está se sentindo. Eu acho muito não vou nem falar deselegante, mas insensível da minha parte deixar uma mulher sair desesperada do consultório com uma possibilidade de câncer. Mas quando a gente tem uma suspeita, ela vai sair do consultório e, normalmente, isso é uma atitude minha, tá? A minha secretária ou eu, a gente marca a biópsia e os exames que vão ser feitos a seguir. Uhum. Por quê? Primeiro, porque eu consigo agilizar esse processo. Então, eu vou ligar para uma colega, radiologista, e vou falar, olha, eu tenho uma suspeita que eu quero que você agilize a biópsia para mim. Às vezes, eu consigo biopsiar no mesmo dia, a depender do horário que ela sai do consultório. Eu vou ligar para o patologista, que vai receber aquela peça. E vou falar, paciente minha, fulana de tal, está levando o material no laboratório agora. E daí a gente consegue agilidade para que ela não fique muito tempo passando por aquela aflição, aquela angústia de não saber o que é. Tá? Então, lá no consultório, a gente faz assim, a gente agenda os exames, a gente cobra os resultados dos exames para que isso seja feito com a maior agilidade, para que a paciente não tenha que passar por isso. A gente entende, eu entendo, que esse é o cenário ideal. Uhum. E que não necessariamente todos os colegas vão conseguir proporcionar esse tipo de atendimento. E tampouco todas as mulheres vão conseguir ter acesso a esse tipo de atendimento. A gente entende isso. A gente sabe que é impossível. A gente sabe que isso é uma coisa difícil, mas eu entendo que toda a jornada do meu paciente ela precisa ser construída considerando um cenário, primeiro, de potencial gravidade e que eu preciso ser o mais ágil possível nos meus processos. E segundo, a angústia que envolve um possível diagnóstico. Então, eu acho que é aquela semana, né? Aquele período que ela fica naquele si. Né? Porque Sim, eu falei, isso, você já exatamente. começa a pensar, cara, tá bom, e se for? E aí? Como é que eu vou fazer? Como vai ser minha vida? Porque até que ela tenha, né, o sim ou o não, ela vai ficar, inevitavelmente, por melhor que ela tenha sido acolhida, ela vai viver os dias de
Dias de De angústia, né? De talvez Agora, são eu dias de sinceramente- silêncio. Eu, sinceramente, não sei o que é pior, né? Se é... Porque eu lembro do diagnóstico de câncer do meu pai. Meu pai, ele foi fazer uma colonoscopia. E na colonoscopia, o cara foi de uma indelicadeza muito grande e já falou, é câncer, não tem jeito, é câncer. E meu pai já saiu de lá tonto da colonoscopia e tonto porque descobriu o câncer, né? E minha mãe que estava do lado, enfim, ela ficou catatônica, meu pai conseguiu levar na boa. Quem recebeu o diagnóstico ficou na boa e minha mãe que ficou catatônica. Agora, eu não sei até que ponto é ruim viver essa angústia ou ter esse diagnóstico logo, tipo, de cara. É porque no caso dela não tem como ter, né? Porque precisa ir pra biópsia, precisa não sei o quê. Então não tem nem essa opção de, tipo, ó... Eu preciso falar... Quando a paciente vai ser submetida a uma biópsia, ela precisa entender que aquela biópsia é porque existe algum grau de suspeição. Existem graus variados de suspeição. A gente biopsia as lesões que a gente classifica, né, na radiologia mamária, principalmente como categoria 4 ou 5, são as lesões suspeitas, tá? E existe um universo de possibilidades dentro dessas probabilidades. Uma lesão é biopsiada quando ela tem uma probabilidade maior do que 2% de ser um câncer. Então, pode ser uma lesão categoria 4A, que é uma probabilidade entre 2% e 10% de ser câncer. Pode ser uma categoria 5, que é uma probabilidade maior do que 95%. É lógico. Vão ter situações em que isso vai ser colocado para a paciente de uma forma muito expressa, principalmente se ela perguntar. Se ela me pergunta, qual é a probabilidade dessa lesão ser câncer? Não posso mentir. Não. É direito dela. Ela está me perguntando, ela tem o desejo de saber aquela informação, né? Agora, a depender do cenário, você vai tateando. Qual a informação que é importante aqui? É uma lesão suspeita, tem um grau de suspeição, a gente precisa biopsiar, a gente só vai ter o diagnóstico após o anátomo patológico. É porque tem paciente que tem essa necessidade de, não, eu quero saber, e tem pessoas que eu acho que preferem não, tá bom, doutora, faz o que tem que fazer, Aí não quero lidar. Você dá, existe uma suspeita. Para. Vê como bateu. Para um vai bater de um jeito, para outro vai bater de outro. Aí você espera a reação. A reação pode ser ela esperar você continuar falando, a reação pode ser ela chorar, a reação pode ser ela perguntar alguma coisa. Então, talvez a maior ferramenta que a gente possa ter nesse momento é parar e sentir como o outro se sente diante daquela informação, mas de forma gradativa. Então, é suspeito. Ponto. Vamos ver. Aí você dá aquela... Aí a pessoa vai começar... Aí você vai elaborando e entendendo até onde, até que ponto aquela informação ela vai acrescentar ou vai desesperar aquele paciente. E ele que vai dando norteando a consulta. É o paciente, é a paciente que vai me dizer durante a consulta até onde eu vou naquela informação inicial. Mas ela tem que sair do consultório entendendo que ela vai fazer uma biópsia, que existe suspeita naquilo. E que o diagnóstico vai ser dado posteriormente no consultório. Que chega diretamente para você. Chega diretamente para mim. Não é... não é todo mundo que trabalha da mesma forma, a gente sabe. Existem situações em que o paciente recebe por e-mail. Eu já recebi pelo Instagram laudo de pessoas que eu nunca vi na vida perguntando o que era e era um diagnóstico de câncer. E você fica numa sinuca de bico. Eu falo, olha, desculpa, eu não acho justo com você nem comigo a gente ter conversa sobre um laudo, sendo que eu não conheço sua história. É injusto com você isso, é irresponsável, né? Mas tem gente que recebe por e-mail. Nossa. E aí, vamos supor, você recebeu esse laudo e essa paciente volta. E como que é? Eu queria saber como que é isso para você, primeiro. Tá. E depois eu queria saber como que é isso com a paciente. Não é fácil dar diagnóstico de câncer. O médico que fala que é intuitivo,
ou que gosta de fazer isso, ou que não sente nada. De duas uma, ou ele está mentindo, ou alguma coisa ali se perdeu no caminho. Isso, a meu ver, tá? Eu não acho fácil e eu me preparo para isso. Então, eu recebi o diagnóstico da paciente, eu vou rever o prontuário, vou rever qual o exame físico que eu anotei, vou rever com quem que ela foi na consulta, provavelmente ela já me falou com quem que ela vai voltar, o nome da pessoa, qual é o vínculo que ela tem com aquela pessoa. E eu separo um horário na agenda maior. Às vezes, eu deixo para o final do dia para ter mais tempo, né? De conversar de uma forma calma e sem pressa, para tentar acolher aqueles sentimentos. E eu espero um tempinho antes da consulta, não atendo um paciente seguido do outro, sendo que vai ter um diagnóstico. Eu tento esperar um pouquinho para me acalmar também, para a gente começar a ter aquela conversa. E daí, aquela conversa, chamo o paciente e aquela conversa começa. E daí eu relembro. Você lembra que a gente fez aquela biópsia? O que você entendeu daquela conversa que a gente teve? Como é que você está se sentindo? O que você acha que vai vir nesse resultado? E aí eu vou sentir o que o paciente está achando, ou quão preparado ele está para aquela informação. Porque tem pessoas que durante esse período, talvez, é como se fosse assim, ela já se fortalece e se prepara para o pior, porque ela já chega ali esperando. E outros, talvez não, né? Já aconteceu de paciente falar para mim assim, não, eu acho que não vai vir nada. Aí eu falo, então, a gente tem uma notícia, a gente tem uma notícia, as notícias não são boas. Ponto. Espero a reação. Espera. Nossa, isso é fundamental. Eu nunca tinha visto alguém ter uma retórica desse jeito de um degrau. Deixa eu ver como vai reagir. Exato. Outro degrau. Deixa eu ver como vai reagir. E aí, quando eu falo que é treinável, é sobre isso que eu estou querendo dizer. Você pode tentar treinar ali de uma forma... Isso eu não tirei da minha cabeça, tá? Existe um protocolo chamado Protocolo Spikes, que é um protocolo de comunicação de notícias difíceis. E todo médico deve ou deveria conhecer esse tipo de protocolo. Então, ele vai te dando estratégias de como lidar com uma situação. E como que você vai conduzir aquilo ali de uma forma que seja adequada e uma forma que seja acolhedora, de certa forma, também. Então, aí você espera. Olha, as notícias não são boas. Parou. Não, doutora, mas assim, como assim? Aí você vai dando a notícia aos poucos. De forma que a pessoa vá digerindo ao longo da consulta. Já aconteceu do paciente levantar e falar, eu preciso sair daqui e dar uma volta. Daí eu falei, ok, vamos dar uma volta juntas. Desci. E dei volta no quarteirão. Quieta. Nossa, imagina. Mas é aquela coisa, você tem que ir sentindo. Cada um vai reagir de uma forma. E não é fácil. Agora, no dia que isso se tornar fácil, ou se algum dia isso se tornar fácil, é porque eu não deveria mais fazer o que eu estou fazendo. Porque se a vulnerabilidade do outro, ela não me coloca diante da minha própria vulnerabilidade, se dizer para o outro que ele tem câncer, não dói em mim em algum lugar, não estou querendo dizer sobre doer de te congelar, de não te deixar agir. Mas se isso não faz a gente repensar em algum aspecto, a gente perdeu alguma coisa nesse caminho. E é incômodo a gente lidar com a nossa vulnerabilidade, né? Sim. Nossa, é porque eu acho que, assim, até o conteúdo técnico hoje, sinceramente, quando a gente fala de câncer, eu acho que é o de menos. Porque eu acho que para essas mulheres que se deparam com esse diagnóstico, né, e que saem dali,
Eu não sei se é uma sensação de morte ou de renascimento no sentido de, tipo assim, minha vida não vai ser mais a mesma. Até aqui foi de um jeito. Agora eu vou ter que entrar por um processo totalmente desconhecido, totalmente difícil, com muito estigma, que tem muito estigma em cima de tudo isso, né? Hoje em dia tem um movimento muito grande, né, dessas mulheres, tanto que preza muito na parte estética. Eu lembro que eu vi muito tempo atrás um estudo que fizeram mostrando que a mulher perder o cabelo, isso dava um dano psicológico nela muito maior do que várias outras circunstâncias que as pessoas podem ter ao longo da vida, assim, sabe? Então, é aquilo que você falou, não é sério, mas cabelo cresce. Não é sobre isso, não. Entendeu? O câncer de mama, ele é extremamente cruel com a mulher, porque ele cerceia vários símbolos sociais de feminilidade. É o cabelo, que cai com o tratamento, é a mama. A mama é símbolo de feminilidade. É como a mulher, ela se coloca para a sociedade com o cabelo comprido, com mamas volumosas, a fertilidade, a menstruação. E tudo isso acaba sendo, de certa forma, cerceado pelo câncer. A sexualidade, a relação com o marido. E em uma sociedade onde tudo isso é muito valorizado no feminino, ela recebe um diagnóstico de uma doença potencialmente ameaçadora da vida e, junto com isso, vem o pacote daqueles símbolos que foram todos construídos ao longo de uma vida inteira, se esvaindo entre os dedos. Então, é uma mama que, por mais que reconstruída, ela não é uma mama que ela tinha antes. Tem cicatrizes, tem diminuição de sensibilidade. Ela não é uma mama funcional, ela é uma mama social, né? O marido que olha para ela de outra forma, que talvez se afasta. E eu não vou entrar em mérito do motivo pelo qual ele se afasta. Tem os que se afastam porque não sabem lidar com aquela nova realidade, tem os que se afastam por conta desses símbolos também que foram cerceados. Existe abandono marital dentro desse contexto oncológico? A taxa é muito alta de abandono marital. Muito alta. Porque a Ou seja, mulher... a preta dela não foi câncer de mama, mas ela explicitamente ela contou sobre isso. Que Todas no as momento mulheres. mais difícil que ela passou, ela se viu abandonada. Sim. Todas as mulheres que eu conheço, algumas que tiveram câncer de mama, todas elas se separaram. Seja porque ela não estava querendo ter relação, ou ela realmente perdeu o símbolo feminino, ou o cara não aguentou o rojão. Às vezes, o abandono ele acontece dentro do próprio casamento. Daquele marido, ele não procurar mais ela. Eu tive uma paciente que me falou, Mayra, pior do que a dor do abandono é ele não olhar para mim. Ele não... Ele tá distante, Isso acontece. E aí eu não vou entrar no mérito do que é por conta da sociedade patriarcal e tudo mais, ou o que é porque aquele cara talvez não esteja sabendo lidar com aquela nova situação. E as mulheres, elas são ensinadas a cumprir o papel de cuidadoras dentro de uma família, dentro de um lar. E quando elas estão num lugar de necessidade de cuidado, é como se aquilo ali se desestruturasse em algum nível. E então, talvez, essa pode ser uma das hipóteses, né, para essa taxa de abandono, de divórcio e tudo mais. Então, o câncer de mama ele é muito cruel em todos esses aspectos. E não é só aquele órgão, não é só a doença, né? É a autoimagem. Hoje, uma mulher jovem com diagnóstico de câncer de mama, às vezes ela vai se deparar com uma probabilidade de não poder gestar. E às vezes aquele é um sonho dela.
E lidar com uma vida pós-tratamento. Como que essa mulher vai viver após esse tratamento? Nossa, eu já li sobre isso, que fala que... eu vi alguns relatos, assim, que muitas vezes elas nem sabem... É como se fosse assim, beleza, tive meu diagnóstico, você entra num novo mundo. Uhum. E parece que a sua vida só gira em torno daquela doença durante muito tempo. Você não tem uma vida fora. Você gira em torno do seu tratamento. E aí, quando aquilo acaba, eu já vi alguns relatos que elas ficam assim, tá, e agora o que eu faço? Como é que eu volto a trabalhar? Como que recupero meu casamento? Como que eu volto a ser mulher? Como é minha vaidade? Eu já li algumas matérias, assim, de relatos de mulheres falando que o pós-câncer também, o pós-cura também é estranho. Não, e como que as pessoas... É como se as pessoas agissem daquela forma assim. Perdão. Mas você teve câncer, já passou. Não. Vai, segue adiante. É igual o obeso que opera o bariátrico, que não sabe que emagreceu, ele fica meio com aquela disforia, né? Disforia de imagem, né? As pessoas exigem uma... Você já teve câncer, você não pode reclamar de mais nada na sua vida. Você tem que ser grato. Não importa, você se curou. E não é por aí, porque existem sequelas nesse tratamento, né? É um novo normal. É como na pandemia a gente falava do novo normal, que chegou um momento que a gente falava assim, mas eu não quero um novo normal. Sim. Eu só quero a minha vida de volta, eu só quero viver normal de novo. Talvez elas experienciem uma situação similar a essa. De uma nova realidade, com novos medos, com um novo olhar para a sua autoimagem, para as suas relações, para os seus sonhos, para os seus sintomas, para o seu trabalho. E se habituar a esse novo normal pode ser tão doloroso quanto receber aquele diagnóstico. E vem também com a questão que não tem como você passar por uma situação dessa e você sair a mesma pessoa. Então, talvez os valores que ela teve a vida dela inteira, a forma que ela se viu, o que era importante para ela, o que ela gostava de fazer, depois de ela passar por esse processo, conhecer pessoas no caminho, porque é uma coisa que eu vejo muito relato também, né? Que quando você entra nesse processo, você começa a conhecer várias pessoas que estão passando sobre isso. Enfim, eu acho que ela também sai dali diferente. E, às vezes, ela sai diferente na vida que era a vida dela antes da doença. Então, ela fica assim, cara, isso não combina mais comigo. Quem sou eu? Quem sou eu agora? Agora, nos casos que a mulher faz essa estratégia igual a Angelina Jolie, ela também tem algumas consequências, não tem? Sim. Eu falo que mastectomia redutora de risco não é uma cirurgia embelezadora, não é uma cirurgia estética. Não é como ir ao hospital colocar uma prótese. Uma mastectomia redutora de risco é uma cirurgia que tem potenciais complicadores, porque ela está envolvida você retirar a maior parte da glândula mamária. Por que eu digo maior parte? Porque é impossível tirar tudo. Eu falo que fazer mastectomia é como raspar panela de brigadeiro. Eu nunca consegui raspar uma panela de brigadeiro completamente. A gente pode deixar bem pouco, mas vai ficar. Principalmente nessa região atrás do bico do peito, atrás do complexo areolo-papilar. Ali fica a glândula mamária, tá? Porque senão o bico do peito necrosa, né? Perde vitalidade e essa é uma das possíveis complicações. Então, você tira a maior parte da glândula mamária e reconstrói com uma prótese. Você não tem como garantir para nenhuma paciente que o resultado estético vai ficar incrível. Tem resultados estéticos maravilhosos, mas essa garantia, ela não pode existir. Porque uma mastectomia redutora de risco bem feita, ela envolve tirar ali a glândula e um pouco de gordura e é isso que dá o contorno da mama, né? Então, pode ser que o resultado fique muito aquém do que aquela mulher estava habituada. É uma mama que ela não tem sensibilidade. Algumas pacientes falam, a mama fica gelada.
é uma mama que ela não se movimenta, né? Ou ela se movimenta com o movimento da musculatura peitoral, a depender se você colocar a prótese retropeitoral, pode ter um pouco de dinâmica. Então, assim, não é uma cirurgia simples. É preciso avaliação psicológica antes de realizar esse tipo de cirurgia. O paciente precisa entender. Mas tem que ter uma indicação clara também, né? Não Sim. é só a vontade. Não do é tipo, só a eu vontade. quero tirar porque eu tenho medo de ter câncer de mama. Não, você não tem indicação. Existem indicações precisas para a realização dessa cirurgia. E mesmo assim, para pacientes que têm indicação precisa, que são as pacientes que têm mutação genética herdada, familiar, ou uma história familiar muito robusta que justifique aquilo, mesmo nesses contextos, é preciso auxílio psicológico. Eu já vi relato de famílias que todas as mulheres da família, mãe, tias, avós, não sei o quê, todas tiveram câncer de mama. A história familiar ela é importante. A ascendência também pode ser um ponto importante. A gente tem comunidade judaica Askenazi, é uma comunidade que é muito acometida por essas mutações hereditárias, porque eles fugiram, né, da perseguição e eles se isolaram em pequenas populações. Então, eles começaram a ter relacionamentos consanguíneos por conta desse isolamento. E isso culminou com uma maior incidência de mutações e de síndromes de transmissão hereditárias relacionadas a câncer. Então, existem essas famílias que têm uma maior predisposição, sim. E isso pode ser avaliado em consulta médica e traçadas estratégias a depender desse risco. Existem calculadoras de risco. Uhum. Né? Você avalia a história familiar, avalia a história antecedentes pessoais, quando que aquela mulher menstruou pela primeira vez, quando que ela teve filho, avalia estilo de vida, consumo de álcool, que está relacionado ao aumento de risco de câncer. Então, tudo isso influencia. Mas a gente indica estratégias de redução de risco cirúrgicas, principalmente em casos em que existe um risco maior do que 5 vezes a população normal. A população normal não, a população de risco habitual, perdão, o termo, para o desenvolvimento daquela doença. Então, quando existe esse aumento mais pronunciado do risco daquele indivíduo, aí sim estariam indicadas essas estratégias mais agressivas para a redução de risco. Nossa, isso é muito porque eu sinceramente acho que isso nem é do conhecimento popular. É porque falar de câncer é tabu. Falar de câncer é tabu. Essa conversa, essa oportunidade que a gente está tendo aqui de ter uma conversa sobre câncer, não é... As pessoas, elas não querem falar disso. É doença ruim. Ai, meu Deus, é aquela doença. Não fala disso não, que isso atrai. Aff. E isso faz com que aumente a desinformação e que as pessoas não busquem saber, de fato, quais são os seus riscos, o que pode ser feito para diminuir esses riscos. É isso que eu ia perguntar. Se há tipos de câncer de mama diferentes, ou se tem só um, e se tem como diminuir os riscos, enfim. Câncer de mama não é uma doença única, Ale, é um grupo heterogêneo de doenças, tá? Então, existem vários tipos de câncer de mama com vários comportamentos diferentes. E a estratégia de tratamento ela vai ser baseada nesses tipos e subtipos de câncer e nessa predição de como seria aquele comportamento de doença e no estadiamento, né, que é a extensão da doença no corpo. Dito isso, não dá para comparar necessariamente o tratamento de uma paciente e o tratamento de outro. Hoje a gente fala
de tratamentos mais individualizados. Então, vai ter paciente que começa com cirurgia a tratar, vai ter paciente que começa a tratar por quimioterapia, vai ter paciente que não vai precisar de quimioterapia. Eu ia perguntar isso. Se tem paciente que só o cirúrgico já resolve e ela não precisa passar pela quimio. Hoje, só o cirúrgico, não. Mas, assim, vai existir tratamento com hormonioterapia, que são bloqueios hormonais, imunoterapia, radioterapia. O tratamento é multimodal, ele não é só cirúrgico. E é por isso que hoje a gente alcança índices, taxas de cura, né, consideráveis, porque a gente entendeu que o tratamento cirúrgico ele não está sozinho. É uma união de forças ali para tratar uma doença. Então, cada uma vai tratar de uma forma. Aí, a segunda pergunta que você me faz é: existem formas da gente diminuir nossa chance de ter câncer de mama? Primeiro fator de risco é ser mulher. E isso a gente precisa entender. Enquanto a probabilidade de um homem ter câncer de mama é 1 em 100, né, a probabilidade de uma mulher ter câncer de mama é 1 em 8. Então, o principal fator de risco é ser mulher. Dito isso... Cara, 1 em 8 é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E, dito isso, a gente precisa encarar essa realidade. Tá bom, o que eu vou fazer com essa informação? Como que eu posso diminuir o meu risco pessoal de desenvolver essa doença? Que hábitos eu posso adotar que podem diminuir meu risco? O primeiro deles é a prática de atividade física. Praticar, no mínimo, 150 minutos semanais de atividade física moderada. O que é isso? É aquela atividade física que a gente faz com dificuldade para cantar, sem conseguir cantar e com dificuldade para falar, perdão. Então, assim, não adianta aquela volta na lagoa, batendo Curtindo papo a com a amiga. brisa, Tem que fazer atividade com um pouco mais de vigor. Não é aquele trote paquera, não. Não é. Então, 150 minutos semanais. Isso dá 30 minutos 5 vezes na semana. Eu falo para os meus pacientes para botar na geladeira 150 minutos e descontando. Hoje eu fui no spinning. Desconta lá 50 minutos. Faltam agora 100. E aí ela vai descontando ao longo da semana, tá? Se for atividade física vigorosa, que é aquela que você não consegue nem falar, pode ser 75 minutos. Isso é capaz de diminuir em 20% a chance de uma mulher desenvolver câncer de mama. Vou me matricular de novo na academia amanhã. Não só câncer de mama, como tudo, né? Porque todos os médicos que a gente conversa aqui, de todas as especialidades, a gente sempre chega em estilo de vida, alimentação, sono, exercício físico. Atividade física é remédio. É remédio. É remédio. Natural. Remédio natural. Então, assim, você vai melhorar, diminuir suas chances de desenvolvimento de doenças crônicas, não só câncer de mama. Mas falando de câncer de mama, diminuir a chance de uma mulher em 20%. Então, é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Outra coisa importantíssima, consumo de álcool. O consumo de álcool aumenta a chance de desenvolvimento de câncer de mama e é dose dependente. Ai, Mayra, não é para eu beber nunca mais? Você não bebe? Eu não estou falando sobre isso. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ter a consciência de que o consumo de álcool aumenta o nosso risco para que a gente faça escolhas ao longo da nossa vida. Será que agora vale a pena? Não é... A gente sabe que o social envolve, às vezes, tomar um drink, tomar um vinho, bater papo com as amigas, com o marido. Mas você vai começar a fazer escolhas mais conscientes sobre quais os momentos daquele consumo ele está equilibrado com o seu estilo de vida. Você vai começar a fazer ponderações. Olha, eu fiz atividade física a semana toda. Eu posso tomar um drink? Posso tomar um vinho agora? Consumo de embutidos, né? Ultraprocessados. Moderar o consumo desses alimentos. Tudo isso... Que eu não faço. Tudo isso pode reduzir a chance. Vamos sair daqui, vamos direto para ir para academia, por favor. Vamos ter que fazer. Não, meu problema eu sei que é uterino. O meu castigo é sempre assim, é sempre problema Mas também uterino. com atividade física também vai ajudar muito. Então, é aquela coisa, a gente vai ponderando. Uma curiosidade que surgiu aqui, que eu já falei sobre isso em câncer de pele.
Mas, por exemplo, tem como? Vamos pensar numa mulher da periferia. Uma mulher que não tem acesso a nada, muito mal a conhecimento, a coisas assim. Tem chances dela ter um câncer de mama, principalmente se for uma mulher com sobrepeso. Então, vamos pensar uma mulher com uma mama muito grande, com sobrepeso, né? Porque, posso estar errada, mas eu acho que a mulher mais magrinha, ela consegue perceber um nódulo com mais facilidade. Ou não, do que uma mulher com uma mama muito grande, com sobrepeso. A gente é capaz de perceber, por exemplo, Tipo, ela sozinha que eu tô falando. a partir de 1 centímetro e meio, uma mulher é capaz de perceber. Isso vai depender muito do autoconhecimento com relação ao próprio corpo, mais do que ao biotipo. O volume da mama, ele não determina um maior risco de desenvolvimento de câncer ou não, tá? Então, assim, a gente às vezes acha assim, eu não tenho peito, então minha chance é menor. Eu tenho pouca mama, então minha chance de desenvolver câncer de mama é menor. Não, isso não tem relação. É lógico que uma mulher que tenha mamas mais volumosas, a depender da profundidade daquele nódulo, ela pode ter mais dificuldade de palpar essa lesão. É isso que eu pensei. Então, vamos pensar assim. Numa mulher, né, com sobrepeso, uma mama bem grande, uma mulher da periferia que não tem acessos. Além do carocinho, que ela não vai perceber. Ela não percebeu. Existe a possibilidade desse câncer ir evoluindo e ela não perceber a ponto de, se ela descobrir a coisa já está muito feia, ou existem sintomas associados ao nódulo? Olha só, tudo vai depender... Eu consegui explicar exatamente que minha curiosidade é assim, dá para ela ter o câncer e não tá nem sabendo que tem? Dá, e isso vai depender muito mais, às vezes, da agressividade do tumor do tamanho dele. Às vezes você vai ter um tumor muito agressivo. A agressividade não tá ligada ao tamanho do... Não necessariamente. Você pode, às vezes, ter um nódulo pequeno na mama que já seja metastático. Eu imaginava que estava ligado diretamente ao tamanho, que quanto maior esse tumor, mais agressivo ele já está. É lógico que tumores localmente avançados têm chance maior de ter doença à distância. Então, quando a gente encontra uma mulher que tem a mama já toda engurgitada, aquela mama que já tem acometimento de pele, que tem uma tumoração grande, então isso já acende pra gente o alerta da possibilidade de ter doença à distância, uma maior possibilidade. Via de regra, sim. Mas existem tumores extremamente agressivos que são capazes de originar doença à distância mesmo com nódulos pequenos. Então, isso varia de acordo. Aí a gente entende a importância, né, da campanha. Apesar de ter um nome equivocado de prevenção, mas a importância de, independentemente de qualquer sintoma, as mulheres acima de 40 anos fazerem mamografia anualmente, né? Sim. A gente fala prevenção, nesse contexto, seria uma estratégia de prevenção secundária. O que é isso? É uma estratégia em saúde de detecção precoce da doença. Então, fala-se, previna-se, faça mamografia. Fala-se de prevenção secundária, de detecção precoce da doença. E isso passa a impressão, que a gente já colocou até anteriormente, de que é possível, com aqueles exames, evitar o desenvolvimento da doença. Não é isso. É detectar a doença antes de qualquer sinal ou sintoma da mesma naquele organismo. Por isso, a gente faz a campanha do Outubro Rosa. Eu tenho críticas agressivas ao Outubro Rosa em algumas circunstâncias. Primeiro, você colocou anteriormente sobre mulheres que têm menos acesso, mulheres mais humildes, pretas, periféricas. E uma das minhas críticas é justamente em relação a isso. Por quê? A gente vê em outubro, previna-se, faça mamografia. O rastreamento mamográfico no Brasil hoje, ele cobre 20% da população que ele deveria. Ai, Mayra, peraí. Elas vão tentar fazer uma mamografia, tem vaga para 8 meses depois, não consegue fazer. Como que a gente quer cobrar de uma mulher que ela vá fazer a mamografia, sendo que ela está mais preocupada em como que ela vai sustentar as bocas que ela tem em casa para sustentar? Os filhos dela. Isso se torna totalmente secundário. Isso se torna secundário. Às vezes ela sofre violência doméstica. Ela está mais preocupada em se manter viva do que com câncer de mama. Então, a campanha do Outubro Rosa, ela acaba, de certa forma, sendo elitista. Porque quem tem acesso
E não só quem tem acesso, mas quem tem o privilégio de se preocupar com fazer a mamografia. São todas as mulheres? Não É são. porque é diferente de... Assim, posso estar falando uma besteira enorme, porque eu realmente não sei. Mas é diferente de, por exemplo, terem campanhas e hospitais específicos de que naquele mês tem, tipo, muito exame daquele ali, um médico, tipo, entende? Assim, uma campanha mais prática do que só... Eu não sei se eles fazem dessa forma. Eu acho que não. Existem países que se faz rastreio organizado e existem países em que se faz rastreio oportunístico. A gente vive num país de dimensões continentais em que a disparidade social ela é tremenda, tamanha. Então, fica muito difícil a gente falar de rastreio populacional se a gente não falar dessas diferenças sociais. Não tem como a gente dizer que a gente parte do mesmo lugar de uma mulher que acorda 3 horas da manhã, faz a comida, arruma a casa, leva o filho para o outro lugar para ela ir trabalhar na minha casa, na sua casa. Não, a gente não parte do mesmo lugar. As preocupações elas são outras, né? Então, não tem como a gente falar de um rastreio que seja homogêneo para todas essas mulheres de realidades tão distintas. E isso precisa ser levado em conta. Quando a gente vê no Outubro Rosa ali, previna-se, faça mamografia. A foto de que mulher que está estampada no Outubro Rosa? De uma mulher branca, geralmente loirinha, com um seio bonitinho, pequenininho. É isso. Mas... Eu ia te perguntar a respeito disso. Porque eu sei que, por exemplo, no câncer de pele, né, eu tenho esse conhecimento que tem diferença, mas o câncer de mama tem diferença na etnia? Ele acomete mais mulheres brancas do que mulheres negras? Tem essa diferença ou não muito? Existem alguns estudos que falam sobre a incidência maior de alguns cânceres mais agressivos na população negra. Mas não se tem eu tantos... achei que fosse ao contrário. Não se tem tantos estudos, assim, robustez científica nisso. No Brasil, a gente tem dados muito defasados com relação a esses casos, tá? A gente tem alguns estudos, o Amazona 3 é um estudo grande que foi feito no Brasil, buscando aí entender qual que é o perfil da mulher com câncer de mama no Brasil. Mas a gente entendeu que a gente precisa ainda evoluir muito no que tange os dados com relação a essa doença para que a gente consiga entender de uma forma mais concisa qual que é o perfil dessa paciente. Né? Essa paciente está mais no público, no privado? No público, de fato, elas recebem um diagnóstico mais tardio por conta de dificuldades de acesso. E esses estudos eles são importantes para que se trace tanto estratégias de detecção precoce da doença, quanto estratégias de facilitar acesso, principalmente de populações menos favorecidas, quanto estratégias até de tratamento. Porque a gente não está falando disso, mas existe um abismo do tratamento na saúde suplementar, que é a saúde dos planos de saúde particular, para o tratamento a nível de Sistema Único de Saúde. E veja bem, eu não estou colocando isso aqui para falar mal do SUS. Não é isso. O SUS ele é necessário, todos nós usufruímos dele, e ele viabiliza acesso à saúde a pessoas que não teriam acesso a isso. Nenhum. Contudo, existe uma diferença substancial nos tratamentos, acesso a drogas, acesso a tecnologias. E isso precisa ser colocado. Porque... Você está falando sobre isso, esbarrou muito próximo de uma fala da Ju, que você citou o nome dela, então eu vi que você conhece. Uhum. Maravilhosa. Ju, muito. beijo. É minha médica, inclusive. Ela falou muito sobre, assim, que as mulheres periféricas, elas passam pela menopausa com todos os sintomas da menopausa, com todas as complicações da menopausa, mas elas nem sequer dão conta. Porque aquilo já faz parte do dia delas, aquela dificuldade, aquele cansaço, aquilo tudo. Então, elas... essa colocação do, oh, meu Deus, preciso fazer exames, ver meus hormônios e fazer uma reposição e tal, tipo, nem chega lá. Não existe isso. Ela simplesmente passa pelo climatério, sofre tudo que a mulher sofre, tem todas as alterações de humor, não suporta olhar para o marido, no outro dia tá com ciúme, tá com saudade, uma hora tá com calor. Ela passa por tudo sem se dar conta que passou por tudo aquilo, assim, porque ela não tem nem esse conhecimento e nem acesso a isso. O privilégio de sofrer, ele também existe. Porque
A gente não para olhar isso, mas tem gente que não tem tempo Ué, para sofrer. é assim... Então, sofrer, em alguns contextos, ele também é um privilégio. Gente, eu não estou tentando romantizar o sofrimento, romantizar uma doença, romantizar... Ou pormenorizar mas, sintomas assim, de forma nenhuma. Mas é por isso que falam, né, de uma maneira meio grosseira, mas assim, por isso que fala assim, que pobre não tem depressão. Muitas vezes, não é que não tenha, mas muitas vezes é que assim, tem, mas não pode parar pra tratar. Você tem que continuar a vida. Você pode estar na merda, mas você tem que levantar, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas, tem que dar conta, não sei o quê, sabe? Então, assim, Boca para alimentar. quando falam sobre isso, é justamente isso, né? As classes mais baixas, elas podem sofrer até a página 2. Não dá para, né, dar continuidade Para se paralisar com aquele... São pontos. A gente vive em camadas de privilégio muito São pontos engraçados que a gente vem para um podcast na qual a gente pensa que vai falar de medicina, que a gente vai falar um pouco mais de forma técnica, de forma descontraída. E a gente acaba caindo em choques de realidades difíceis de ser engolidas, né? Porque não está aqui para a gente ver, né? A gente tem uma vida diferente. Mas isso que você está fazendo aqui com a gente hoje é importante porque o médico, por isso que eu acho assim, até hoje eu sei que o nosso podcast, por mais que ele ainda esteja começando, a gente ainda não está tendo tanto tempo de botar a energia que a gente quer nesse projeto e tal, mas eu acredito muito, porque eu não vejo esse espaço livre para o médico abrir o bastidor e falar aquilo que é necessário, porque mesmo se a gente falar assim, de médicos maiores que vão num programa de TV, né, ou tem ali o Instagram e tal, beleza, mas é tudo muito encurtado, tudo muito limitado, sabe? Eu acho que esse espaço necessário, porque basicamente o que você está fazendo é abrir a porta do seu consultório e falar assim, olha o que acontece aqui. Olha como que essa mulher recebe, olha o que acontece na vida dessa mulher, olha o que elas passam. São coisas que acabam sendo informações que ficam restritas ali, entende? E cada vez que a gente conversa com um médico de uma especialidade diferente, a gente sempre se surpreende, né, com alguma informação ou outra que com muitas peculiaridades vezes, de pacientes que a gente... Cara, muitas vezes a gente vai embora... Não, a gente vai embora e fica assim, cara... E aí teve um que foi, né, até posso dizer, o cofundador do Médico Explica, porque a gente criou o podcast por causa dele, que ele faz cirurgia íntima, e aí ele começou a contar pra gente sobre mulheres já com 35, quase 40, que eram virgens, porque tinham... Ele cita o Zé, né? Porque tinham vergonha da genitália dela, tinha vergonha, achava que era normal, porque os lábios eram grandes, sabe? Mulheres que nunca receberam sexo oral porque... tem vergonha. Aí você começa a entender... E aí, assim, vai o meu elogio explícito aqui para você, que vocês, médicos decentes, que eu estou falando, não estou falando com todos vocês, estou falando com os médicos decentes só, tá? Vocês médicos. É o que eu costumava... que deveria ser médico. Eu sempre falava para um amigo meu, para o Diogo, que ele era a personificação da palavra médico. Médico com tudo que deve ter. Isso. O médico, ele é o profissional onde a gente abre vulnerabilidades e dores e questões que a gente não abre nem com o nosso melhor amigo ou com a nossa família, ou seja com o seu ginecologista, sabe? Seja a mulher que vai na ginecologista para falar assim... doutora, eu não sinto vontade de fazer nada com meu marido, não sei mais o que eu faço sobre isso e não sei o que, me ajuda, sabe? Seja uma mulher que está beirando um câncer e vai dividir com você, tipo assim, e agora, como vai ser minha vida? É só você aqui que eu tenho para chorar, como é que vai ser meu casamento? Sabe? Seja um ginecologista, né, da parte estética. Cara, então... seja uma mãe que está assim, doutor, pelo amor de Deus, a minha filha não para de ficar doente, já tem mais de 20 e tantas internações, eu não sei o que acontece, onde que está a minha culpa? Então, é lindo o trabalho que vocês fazem quando tem o seu viés humanístico, entende? Quando não pega essas informações que a gente traz
E, tá, não, tá aqui, faz isso aqui, sabe? Jéssica, você falando me fez sentir aqui exercer a medicina é um privilégio. Exercer a medicina transforma. Exercer a medicina, ela abre os nossos olhos para além do que a gente está condicionado a enxergar. Porque a gente... A medicina, ela é uma profissão... exercer a medicina é exercer uma profissão baseada no social, baseada no antropológico. E essa talvez seja a grande beleza da prática médica. E vocês precisam entender que esse espaço que vocês dão para que os médicos falem com liberdade também das nossas vulnerabilidades, dos momentos que a gente tem de aprendizado, de questionamento, de reestruturação de rota. Mas espera aí, eu estou fazendo isso certo mesmo? Até de frustração e decepção quando também, alguma coisa não sai do jeito que vocês querem. Exato. Esse espaço, ele é inédito. Ai, doeu no meu coração aqui agora. Porque nunca aconteceu de eu conseguir sentar com, principalmente, pessoas que não são médicas e conversar francamente, sem que essas pessoas queiram me podar nas falas, sobre as frustrações, os medos, as angústias, o que me aflige, o que é difícil, o que é importante para mim na prática médica. Na grande maioria das vezes, as pessoas querem falar com o médico para ter o close, para ter o corte. Técnico. Técnico, é isso. Técnico. Você tá falando isso assim, ontem eu tava numa cirurgia de mama, era um explante e uma mastopexia de uma paciente de 58 anos, que por alguma razão ela não queria mais ter prótese, porque ela falou que não queria mais lidar com aquilo, já estava com 58 anos e tal, beleza. E aí eu estava assistindo a cirurgia, só que quando ele fez o explante, ela praticamente não tinha tecido nenhum. Mas assim, nenhum. E eu achei tão bonito o quanto que o cirurgião... Cara, eu parei, eu estava em pé, ele estava operando, ele estava mexendo na areola dela, e aí ele estava sentado fazendo, né? E eu fiquei assim, sentada, olhando. Cara, o quanto que ele estava preocupado em entregar um resultado. Ele falou... Porque ele falou assim, cara, ela está habituada com a prótese, ela não quer mais, eu vou tirar, ela não vai gostar. O que eu posso fazer? Cara, e ele ficou ali, ele simplesmente poderia fazer o que ela pediu. Então, cara, mas eu vi que ele ficou ali e ele levantava, e ele olhava, e ele voltava, e ele falava, cara, se eu suspender um pouco aqui, se eu limpar um pouco aqui, colocar um pouco, mas não vai dar tom. Mas foi muito, assim, ontem ele ganhou minha admiração, sabe? Assim, porque eu vi genuinamente, A preocupação. não era sobre ele. Sim. Era sobre ela. Ele estava preocupado com ela. De tipo assim, cara, não, eu quero que fique bom, do jeito assim, eu quero ficar satisfeito com o que eu vou entregar para ela, sabe? Cara, eu achei tão bonito, assim. É isso que a gente, com esse podcast, a gente tá... quando a gente apresenta o podcast para vocês e faz o convite, é difícil a gente falar, explicar, que são perguntas genuínas de pessoas, né, que são leigas, para falar de médico, mas a gente não está aqui querendo falar de medicina. A gente está aqui no papel de mulheres que estão completamente suscetíveis a um câncer de mama, tentando entender com uma mastologista que tem um perfil bem humanístico, o que dá para fazer, sabe? Cara, você consegue segurar na minha mão? A gente quer segurar na minha mão, é porque a gente não conseguiu fazer a abertura, a gente vai fazer a abertura, você vai entender, porque o que a gente quer com esse podcast é tirar aquela sensação que a pessoa não sabe o que fazer com aquela doença e joga no Google, e o Google já dá só porrada nela. Sabe? Tipo assim, que vai morrer, que vai acontecer isso, né? De tipo, calma. Eu acho que isso é muito importante, porque o diagnóstico de câncer, ele vem como se fosse uma sentença. Sim. E não é. Exato. E não é. Existem
tratamentos. E isso é importante deixar claro aqui. Eles são doenças diferentes. Existem tratamentos distintos. E todos os dias, ou com muita frequência, surgem novos estudos. A frequência em que surgem novas drogas para tratamento do câncer de mama é absurdo. Absurdo. Salvo engano, eu vi alguma coisa que já estão tentando uma movimentação, parece, para que não tenha mais o efeito colateral da queda capilar na quimioterapia. Assim. Tem uma movimentação tentando... Existe a touca de crioterapia, né? Que é uma touca que ela é colocada com... A gente fala com a paciente para, às vezes, cortar o cabelo, para o cabelo pesar menos. Ela é colocada no couro cabeludo 30 minutos a 1 hora antes do início da infusão da quimioterapia. Ela passa o período todo dessa infusão com a touca. Essa touca é uma touca gelada, então faz uma vasoconstricção, diminui a circulação sanguínea no couro cabeludo, então chega menos quimioterápico nos folículos capilares, pilosos. E isso pode diminuir consideravelmente a perda de cabelo durante o tratamento do câncer de mama. Não é toda a quimioterapia que cai cabelo, tá? Mas, via de regra, quando a gente está falando de tratamento de câncer de mama, a alopécia é um dos possíveis efeitos colaterais dos quimioterápicos. Então, é possível usar essa touca de crioterapia. Isso é disponível em saúde suplementar. Tem algumas unidades do Sistema Único de Saúde que até dispõem, mas é difícil encontrar. Não é toda mulher que tolera essa ferramenta, o uso dessa ferramenta, porque dói, né? Sim, congela. Então, tem mulheres que não toleram e não tem como garantir quanto de cabelo que vai se perder ou não. Mas é uma possibilidade que pode ser fornecida. Tá? Agora, quando você fala que o câncer de mama não é uma sentença, me veio uma questão, porque, tipo assim, eu conheço algumas pessoas que tiveram câncer de mama. E, graças a Deus, todas elas foram curadas. A chance de cura do câncer de mama, ela é mais alta do que os outros cânceres? Não tem nada a ver? Depende do tipo de câncer, do tamanho do câncer, ou seja, em que momento ele foi detectado, tá? E eu gosto de falar que a outra palavra, eu falei como prevenção é uma palavra perigosa, e eu acho cura também uma palavra perigosa, por vários motivos. O que é cura pra gente? É a certeza de que aquele tumor não vai voltar? Eu converso muito sobre isso com as minhas pacientes. Pra você, o que é cura? A gente não tem certeza de que ele não vai voltar. Não tem como dar essa certeza. Tem recidiva frequente, né? Tem alguns casos que tem recidiva. Tem casos que tem maior probabilidade de recidiva, casos que tem menor probabilidade de recidiva. São várias... são inúmeras as variáveis que vão entrar nessa conta. Por isso que não dá pra você pegar um laudo no Instagram aí. Mas não tem como nunca eu garantir que essa paciente não vai ter recidiva da doença. Nem eu, nem médico nenhum do mundo. Se algum médico fala para uma mulher, olha, eu vou te tratar e nunca mais esse tumor vai voltar, esse é o caso que você foge para as colinas. Porque não tem como a gente dar essa garantia. O que a gente pode prometer? Um tratamento adequado, baseado em evidências científicas, com as melhores tecnologias e as melhores drogas disponíveis no mercado, com especialistas que estão fazendo parte de uma rede de cuidado, envolvidos tanto do ponto de vista técnico, científico e humanístico no cuidado daquela pessoa. Isso a gente pode prometer, mas a gente não pode prometer que não vai ter recidiva. Tá? Então, eu falo que o que é cura para você? É a certeza de que esse tumor não vai voltar? Então, ela não existe. Cura para você é você voltar à vida que você tinha antes, sem lembrar que você passou por isso? Será que isso é possível? Eu não sei. Pode ser possível para algumas mulheres, pode não ser possível para outras. Tem pessoas que conseguem ressignificar bem e outras não. Sim. Então, assim, eu acho que é uma palavra perigosa. Veja bem, não estou falando que não existe cura para o câncer de mama. Não é isso. É porque, a meu ver, cura
existe existem várias coisas envolvidas nesse processo que não só... É porque é subjetivo. É subjetivo. Como a pessoa interpreta o que é cura. Exatamente. Se cura pra ela, nunca mais eu vou ter que lidar com isso, você fala, pô, peraí. Mas, engraçado, de tudo que você tem falado aqui, fica um ponto muito pra mim de que você precisa lidar o tempo inteiro com expectativa. Sim. E de pessoas totalmente diferentes. Exatamente. E vem muito pra você informação e influência externa e equivocada que elas trazem, a partir do momento ali que elas sabem, que começa, porque eu li em tal lugar, porque eu vi tal coisa, porque minha prima falou que a sobrinha do não sei quem teve e fez tal... Isso acontece de você ter que ficar podando? Eu não podo. Eu falo com elas, vocês podem buscar informações, e eu gosto do que quando o paciente se envolve naquilo. Eu gosto. Eu sou o tipo de médica que gosto de ser... Eu não me importo de ser questionada. É lógico que dentro dos limites... É a página 2. Do respeito mútuo, tá? Mas eu gosto que o paciente busque informações e que ele participe da tomada de decisão. Porque eu não acredito naquela medicina patriarcal do eu falo e você escuta e você acata o que eu estou dizendo. Eu sou uma facilitadora. Eu vou trazer as evidências científicas e eu vou apontar os caminhos. Às vezes, o melhor caminho para você não é o melhor caminho para você. Porque tudo vai depender... Não sou eu que vou lidar com o impacto daquele tratamento. Então, eu vou apresentar quais são as possibilidades, o que está envolvido nessas possibilidades, e a gente vai definir junto qual que é o melhor caminho a ser seguido. Eu não me incomodo delas buscarem informações, mas eu falo que é para ter muito cuidado com as fontes dessas informações e que é para tudo ser trazido para a consulta médica e para a gente conversar sobre tudo. E, principalmente, compartilhar informações, consumir informações e não comparar histórias. Porque cada um tem uma história, Porque não dá para a gente comparar a resposta que fulana teve a quimioterapia com a resposta que eu vou ter. Pode ser que eu responda melhor ou pior. Então, assim... E isso é muito natural da mulher, né? É natural do ser humano. Começa a criar uma expectativa, às vezes, inadequada para o caso dela, entendeu? E eu não sei se elas dividem com você o tipo de consolo que as pessoas tentam dar. Muito. E isso é um ponto que eu sou meio uma nerd debaixo dos panos. Então, quando eu tenho meus tempos, eu fico estudando umas coisas aleatórias e às vezes eu pego esse tipo de... Teve essa tragédia do Rio Grande do Sul e aí eu estava vendo sobre as pessoas que estavam em estado de choque. E aí eu comecei a ler alguns psicólogos falando que tinham muitas pessoas despreparadas para lidar com uma pessoa no estado de choque, e aí a pessoa começa a vir com palavras com boas intenções, tentando consolar, mas é que acaba piorando aquela pessoa que está naquela situação, que perdeu tudo, que perdeu o filho, que o parente está desaparecido, que não sei o quê. E aí teve um que me chamou muita atenção, que foi uma mãe lá, que ela, na enchente, quando invadiu a casa dela, as coisas, ela tinha 2 bebezinhas gêmeas, e uma foi na enchente. Ela não conseguiu segurar, ela ficou com a outra. E aí a quantidade de pessoas falando... Mas veja pelo lado bom. Pelo menos você tinha 2 e você ainda tá com uma. Tipo assim, cara... Não tem nada bom tipo, nisso. Pelo amor de Deus, cala a boca. As pessoas têm necessidade de falar. Caraca, mas eu acho que é um momento só de acolher. Você não tem que ouvir nada, você entendeu? Eu acho que não tem nada pior do que a pessoa estar num momento de sofrimento desse e a outra querer ficar dando palavras e não sei... Cara... Só abraça, acolhe e fica ali. Às vezes é só isso o suficiente. Aí eu queria saber se elas trazem para você essas coisas que elas ouvem, que as pessoas tentam consolar e que... Assim, a minha pergunta é, como não consolar uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico no câncer? O que não falar para ela? Bom, a primeira dica, então, que eu posso dar é, se você não tem... você não elaborou bem o que falar, é melhor não falar nada. É melhor não falar nada. Você pode oferecer sua presença, oferecer seu apoio. Olha, eu tô aqui. Às vezes o melhor é ficar sem falar nada. É só ali. Você pode. Olha, vamos dar uma volta. Você precisa de companhia para ir no médico? Você precisa de companhia para ir para sua sessão de químio? Vou levar um lanche para você? Talvez isso seja melhor do que emitir algumas opiniões.
mas é extremamente frequente. Algumas colocações são extremamente frequentes. O cabelo cresce, o que é uma alma diante da sua vida? Essas são clichês. Mas é preciso ter fé. Ou Deus vai te curar. Vamos para minha igreja que Ai, e eu ia assim, falar, vou ficar quieta. câncer não é falta de fé. não. Eu me recuso a acreditar. Eu sou cristã e me recuso a acreditar em um Deus que senta num troninho e fala: nossa, você é pecadora, toma um câncer. Pecou de novo, agora uma metástase. Isso, eu me recuso a acreditar nisso. Somos duas. E assim, Três. aí estou emitindo opinião pessoal, mas não é falta de fé. É uma doença que acontece. Tá? Ponto. Mas isso foi ressentimento que você guardou. Foi aquele divórcio. Nossa! Aí é Caramba. mágoa. Essas falas, elas são extremamente problemáticas porque você coloca sob a vítima A responsabilidade a daquela responsabilidade do desenvolvimento da doença. Então, recai na busca de um culpado do desenvolvimento daquela situação, Coitada, já tá com a cabeça a culpa acabada. recai sobre a vítima. Então, isso é muito problemático. E isso é muito antigo. Essa questão da mágoa, da depressão, do rancor. E o que é o rancor, mágoa, tristeza, que não são sentimentos humanos? Todos nós sentimos. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou o tipo de pessoa que eu passo pelas situações, eu tenho melhorado isso e ela é uma pessoa com quem eu tenho conseguido compartilhar. Mas, em geral, eu sou o tipo de pessoa que, as coisas estão caindo e eu, não, tá tudo bem, deixa, não sei o quê. E por dentro eu fico uma bombinha relógio. E eu ouço a vida inteira. Você vai ter um câncer, hein? Você tem que parar de ser assim. Minha mãe fala isso pra mim, tipo, sempre. Não existe evidência Cara, científica robusta que relacione... Olha só, você fica desse jeito, que tá tudo bem e por dentro você tá aí acabada, a hora que você tiver um câncer, você não reclama. Porque eu tô te avisando, você tem que falar, aí que não sei o que. Assim, caraca, eu fico imaginando, assim, Deus me livre, mas se acontecer comigo, eu acho que eu não vou nem querer contar pra ela, porque o sermão que eu vou ganhar vai ser justamente esse. Eu não te avisei, você não chorava, você não botava pra fora. Olha o que você arrumou. Isso vem de muitos anos, tá? Essa ideia relacionando mágoa, depressão, tristeza, rancor com o câncer. Isso vem de Hipócrates. Nossa, é velho. É muito antigo. Velho é ótimo. Hipócrates acreditava que as doenças eram desequilíbrios entre os 4 humores, que eram 4 componentes do organismo. E que o câncer era um aumento do humor negro, da bile negra, que seria um dos componentes. Isso não se tinha nem conhecimento anatômico nessa época. E também, por um desequilíbrio desse humor negro, dessa bile negra, se dariam doenças como depressão, algumas doenças psíquicas também. Então, isso é algo que vem dessa ideia antiga, desse desequilíbrio de humores. E talvez isso tenha ficado enraizado na sociedade. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essas colocações. Primeiro, porque não se tem evidência científica de que rancor, tristeza, que, gente, são sentimentos do ser humano. Quem nunca? Quem nunca, né? Aumenta a chance de desenvolver um tumor. O que a gente percebe é que existe uma ânsia enorme das pessoas à volta daquele indivíduo em buscar uma culpa para aquilo, uma razão. E não tem necessariamente explicação. O desenvolvimento do câncer, ele se dá por uma união de fatores, é uma doença multifatorial que corroboraram para que aquilo ali se desenvolvesse, tá? E às vezes a gente não vai achar um culpado. Na grande maioria das vezes a gente não vai achar um culpado, a não ser uma situação em que haja uma mutação genética, hereditária, que possa justificar isso. Em outros casos a gente não vai achar. A gente pode encontrar fatores de risco que tenham
contribuído para aquela possibilidade. Mas um culpado, não. Só que as pessoas querem isso. E quando você traz essa mensagem para a pessoa que teve o diagnóstico, eu acho que você só piora as coisas para ela, né, por dentro, assim. Com certeza. Engraçado. Porque elas perguntam, por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo, né? Por que comigo? Por que agora? Mas... O que eu fiz? Não, e quando falam que é castigo? Isso vem muito da... Mas eu assisti na época, assim, alguns depoimentos da Preta Gil, né, falando sobre a questão da separação e tal. E eu lembro dela falando, assim, que o que foi mais importante para ela, no momento que ela estava passando, principalmente ali entre uma quimioterapia e outra, que você passa mal, você fica, né... ela fala que era quando os amigos dela simplesmente botavam um pijama e iam para casa dela e simplesmente ficavam lá. Assim, sem fazer nada, mas simplesmente ficavam ali. E ela fala que foi o que mais fortaleceu ela naquele momento, assim, sabe? Porque é aquele momento que você esquece que aquilo está acontecendo. E talvez esse seja o grande papel dos familiares e dos amigos nessa jornada. Compreender que é um momento muito sensível e frágil, e tentar trazer para aquele momento de tanta turbulência um quê de... A sua vida não se resume a isso. A gente ainda pode rir de uma piada. Exato. A gente ainda pode lembrar dos tempos bons. Porque além dela estar passando todo esse momento turbulento por questões psicológicas, por descobrir a doença, existem alterações de humor por causa do tratamento mesmo, né? Vai ter aquela... Eu falo que eu tenho todos os tipos de paciente. Eu tenho a paciente que faz a sessão de quimioterapia e continua indo à academia, porque ela gosta, porque ela quer, porque ela está se sentindo bem. É lógico que isso depende dos regimes de quimioterapia, né? Tudo. Mas eu também tenho aquela paciente que ela... Cara, eu não quero sair. Eu não quero sair. E a gente precisa entender que as pessoas reagem de formas diferentes. E aí também entra a importância do cuidado multidisciplinar nesse quesito. Eu tenho uma psicóloga que trabalha comigo. É muito importante. Então, assim, Claudinha, beijo, obrigada. Você Olha, se você é assim, então imagina a psicóloga. Não. Já quero a Claudinha aqui. A Claudinha vem. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Assim, e agora eu acho que eu posso falar com propriedade, porque assim, a gente já entrevistou bastante médico aqui, fora os que a gente lidar, fora os que eu conheci em hospital. Acho que eu posso falar com propriedade agora sobre isso. É como se você fosse uma médica... Eu sei que é equivocado isso, mas é como se você fosse à frente do seu tempo. Sabe? De desmistificar... Isso já está acontecendo, mas, assim, não é mais aquela coisa, tipo assim, eu sou o médico e você é o paciente. E não tem... E aí, me lembra muito... Não sei se você conhece a história da Nise. A Nise, ela tem um filme contando a história dela. Tipo, vale a pena você assistir. Foi interpretada até pela Glória Pires. A Nise, ela foi uma psiquiatra. Ah, sim, sim. A Nise, eu sei quem é, mas eu nunca vi o filme. Eu não conheço a história dela a fundo. E aí, naquela época, né, aqui no Rio, aqui pertinho, tem onde na época era a ala psiquiatra, e hoje virou um museu ali com as pinturas dela, mas ela era a médica que ela não aceitava que os psiquiatras daquela época tratassem as pessoas que estavam ali internadas, né, que hoje entende-se que naquela época muitos ali tinham um diagnóstico de autismo, mas que na época todo mundo era deficiente mental e ponto. E ela não aceitava a forma que eles eram tratados. Ela falou, não, peraí, não. Então, ela começou a bater de frente com os psiquiatras e, através da arte, deixar com que eles se expressassem. Não é porque eles não têm um comportamento típico que eles precisam ser tratados dessa forma. Não vou aceitar. Então, ela começou a pegar, tipo, botou um para pintar, o outro para esculpir. E ali ela foi descobrindo, tipo, super talentos neles, assim, sabe? Tanto que hoje virou um museu com exposição daquela época e tal. E aí eu comprei um livro um tempo atrás que são as anotações dela. É um caderno dela, que o filho dela acabou cedendo e virou uma edição de livro com as anotações dela sobre os pacientes dela. Eu li esse livro já tem um tempo, foi quando eu comprei. Cara, mas eu fiquei encantada
como ela percebia e o que ela anotava sobre os pacientes. As cartas que ela fazia, assim, cara, eu vejo um pouco nisso, assim, em você, sabe? De, tipo, você tem uma percepção além. Mas isso... bom, o que acontece? A gente não pode dizer, o mercado cirúrgico é um mercado dominado por homens mais velhos. Totalmente. Se você pensa hoje, quem vai tratar meu câncer de mama? Você fecha o olho, você pensa em um homem branco, de cabelo branco, de meia idade. É isso que vem à cabeça da maioria das pessoas, tá? É. E quando eu comecei o consultório, eu pensei, estou ferrada. Porque eu sou uma mulher nova, em um mercado agressivo e onde ainda existe uma ideia de que um homem, ele mais velho, mais experiente, teria mais habilidades, tanto cirúrgicas, quanto de traçar estratégias de tratamento. E daí eu falei, tá, eu não tenho como ser homem, e no momento... Não tem como ser velho. Eu não tem como envelhecer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entender a fundo quem é minha paciente. O que eu tenho, qual é a ferramenta que eu posso usar aqui para fazer melhor. E não estou dizendo isso, eu não quero que isso soe arrogante, eu não acho que eu sou melhor do que ninguém, eu acho que... Melhor dentro das suas condições, dentro dessa cultura do mercado. E assim, como que eu posso fazer com que aquilo ali, a meu ver, seja diferente do que tem no mercado? Eu preciso entender quais são os medos da minha paciente. O que passa na cabeça dela? O que aflige ela de verdade, para além da doença? Porque não é só a mama. Né? Como eu posso melhorar a qualidade de vida dela a longo prazo? O que é importante para ela? Hoje, a maioria dos meus pacientes são mulheres jovens como eu. Sério? Sério. Eu falo que eu tenho um viés dentro do consultório. Hoje a gente fala de mulheres jovens, abaixo dos 35 anos, o câncer de mama ele é incomum. Ele vai aumentando a sua incidência a partir dos 35 e se torna realmente mais pronunciado a partir dos 50 anos. Mas no meu consultório eu tenho paciente de 26, eu tenho paciente de 34, 35. A maioria é faixa etária de 30, 40 anos. E talvez porque essas mulheres, elas não só querem ser atendidas por mulheres, mas elas entendem, ou talvez eu entenda o que para elas importa. Sim. E é por isso que eu comecei a parar e... Cara, peraí. Não dá para eu só operar. Apesar de eu amar operar. Eu preciso saber a fundo. Eu preciso entender, conhecer a fundo. E é por isso que eu acho que esse lado humanístico da medicina ele precisa ser resgatado. Eu falo muito disso e quando eu estive como professora da UFRJ por 2 anos. Durante esses 2 anos, eu bati muito nessa tecla do resgate dos conhecimentos humanísticos por conta... não dá para você achar que não existe uma repercussão para aquele indivíduo das afecções de saúde. Então, foi pensando em como eu poderia melhorar a minha assistência e também me posicionar melhor diante de um mercado que, para mim, era agressivo e que eu não tinha as ferramentas, entre aspas, ditas necessárias para me posicionar bem, que eu comecei a estudar mais e a me interessar mais sobre, com relação às minhas pacientes. Então, assim, Gente. se você... Só uma colocação também pra gente pro final, que eu não sei nem que horas são A gente mais. já tá com quase 2 horas de podcast. Sério? 1h40 e poucos. Então, é isso que eu... Então, vou te falar assim, Mas você... eu já queria deixar aqui, antes de o você convite para a parte técnica. O convite para a parte técnica. E já deixar, pessoal,
Deixe os seus pedidos aqui, né, as suas perguntas, porque perguntas. ela precisa Eu acho que não vai voltar. ter pergunta, vai ter só elogios. Ela precisa voltar. Então, por favor, doutora, já Então, está convidada para o próximo. vou abrir uma coisa para você. Eu sou a pessoa que eu tenho exatamente essa cabeça de que o médico bom é um médico grisalho, meia idade, homem, experiente. Nunca gostei de médica mulher. Nunca fui em médica mulher. Nunca gostei. Até conhecer a Ju. E a Ju me lembra você. Sim. Em relação a isso. Ela... É muito A parecido consulta dela são 2 horas. E aí eu comecei a conhecer a Ju primeiro num podcast, depois ela virou minha cliente, e aí quando ela virou minha cliente, a gente começou a gravar com ela, ter contato com ela, e eu ficava observando ela, e eu fiquei assim... Ela é muito melhor. E eu virei paciente dela. E a minha primeira consulta com ela, ela me fez chorar muito, porque ela abordou questões... Ela sabe que ela também virou paciente da Ju. Ela me fez perguntas, ela me examinou de um jeito, ela olhou detalhes, Ela descobriu doença. ela descobriu doença, ela se preocupou. Sabe? Que eu falei, não importa. A gente tem praticamente a mesma idade. Ela fez com que eu tivesse que engolir o meu preconceito quadrado. Mas assim, ela nem sabe disso. Eu não falei Agora isso sabe. pra ela, agora ela vai saber. Ela fez com que eu engolisse o meu preconceito quadrado. Assim, porque a Alê sabe que eu sou preconceituosa com isso. Assim, acho que ainda sou um pouco, mas a Ju me fez goela abaixo, tipo assim, ó, toma aqui, ó, que eu tenho quase a tua idade, sou nova, sou hiper competente e te tratei melhor do que todos os médicos que você já tinha passado aí. Entendeu? E eu, tipo assim, nem sou sua paciente, não sei se eu quero ser, não. Você pode ir lá pra gente calcular risco Assim, e traçar a estratégia. Tá bom, assim, sinto muita dor na minha prótese mamária, podemos Isso era uma avaliar. dúvida que eu queria tirar sobre se vale ou não, mas a gente fica aqui para uma parte 2, Assim, né? mas não, é igual não sei se você sabe quem é o Frederico Sanches, que ele é um dermatologista especialista em câncer de pele. E aí a gente gravando, falando com ele, ela me dedurou que eu fazia bronzeamento artificial. Aí ele falou assim, continua fazendo, que é bom que você vai ser minha paciente. Eu falei, pô, Fred. Daqui a pouco tempo. Não, eu não desejo que você seja minha paciente Não, de forma alguma. Mas assim, fica aqui toda a minha admiração pra você. Obrigada. De verdade, assim, do fundo do meu De coração. verdade. De verdade. Obrigada pelo espaço. Obrigada pelo... É todo seu, pode voltar. Quando você quiser. Quando você quiser, você tá aqui. A gente tá junto. A gente tá junto. E, assim, parabéns pra vocês. Tanto pelo podcast, pela iniciativa. E obrigada mesmo pela liberdade de me deixar ser eu aqui, médica, mulher, vulnerável, com dúvidas, questões, anseios, ambições. Muitas. E é isso. E a gente tá junto. E a gente quer muito mais A gente, Mayra Ockel assim, aqui, viu? porque assim, a questão aqui do Médico Explica, eu acho que o seu episódio foi o segundo que foi para esse viés. Teve algum outro que foi também? Foi o Dr. Fábio Viegas. O Dr. Fábio Viegas, que hoje é nosso cliente também. Ele veio para falar sobre cirurgia bariátrica. E a gente falou sobre a vida da pessoa com obesidade mórbida. Saiu sobre a eu e ela cirurgia. chorando, foi uma Nossa, loucura. assim. Enfim, esquece. É muito importante, A assim. gente vai deixar aqui no card pra vocês acharem Eu vou assistir também. Porque é sensacional. E aí, assim, o seu foi o segundo que foi para esse viés. Mas também é importante, assim que você puder voltar, para a gente falar quais são os tipos de câncer, quais são os tratamentos que temos hoje, né? Que tipo de cirurgia, como que é a reconstrução, quanto tempo depois a gente pode pensar em fazer reconstrução. Dúvidas, assim, que eu já tinha pensado em a gente falar hoje. Tipo, a gente tem como fazer a cirurgia e já fazer a reconstrução imediatamente? Ou a gente precisa esperar? Sabe? Então, assim, é exatamente isso. A mama perde a função, não perde? A mulher pode amamentar? Dá para gestar depois ou não? A gente tinha pensado em fazer para esse viés, mas foi tão gostoso. Mas não tinha gente como. Foi tão- não, Foi mas uma foi tão sessão bom. terapêutica Foi hoje tão pra bom. mim.
Não, foi muito melhor do que essa parte técnica. Eu, particularmente... Mas é necessário, a mas gente parte precisa técnica também. disso. Então, assim que você puder, por favor, você Vamos volte. marcar a segunda, então. E você traz a sua psicóloga também, porque nem Cláudia. faz parte do negócio, mas eu quero conversar com ela, porque eu Te acho que... passo o contato. Cláudia é maravilhosa. Eu amo ela. Ai, gente, obrigada mais uma vez. Já aproveita aí para vocês curtirem, compartilhar. Eu acho que foi um podcast que realmente mexeu lá dentro de todas nós mulheres, que é um índice muito alto que a gente tem de câncer de mama, então todo mundo precisa ficar sabendo e precisa conhecer a Mayra, Não teve nem gente. abertura, né, gente? A gente vai fazer agora, a gente vai interromper e vai fazer A abertura do final. Obrigada, Mayra. Obrigada a por ter vocês. recebido Obrigada a esse vocês.